Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Está no ar mais uma edição do nosso podcast. Na verdade, o seu podcast, o No Ar. Eu sou o Eristênio Alves, hoje estou substituindo meu amigo Emanuel Santos e você acompanha a gente no canal 180 da BrisaNet HDTV, acompanha a gente também nas plataformas, nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Você que nos ouve no Spotify, pode ouvir o nosso podcast também por lá e também na Rádio Canudos FM 106,7 aos sábados a partir das 7 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui do meu lado está o meu amigo Augusto Alves, que vai me ajudar a mediar essa conversa com a nossa convidada de hoje. Augusto, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Eristênio. É sempre um prazer estar aqui no podcast, compartilhar esse momento de conversa, né? Uma conversa mais descontraída. E para falar de política, ainda melhor. Estou à disposição. Vamos lá, vamos falar de política. Esse ano de 2024, um ano muito especial. No último dia 6 de outubro, recentemente, né? Estamos ainda vivendo esse pós-eleição tão importante. As urnas de Quixeramobim falaram e falaram muito bem. A escolha dos 17 representantes da Casa Legislativa, da Câmara Municipal e também dos 2 eleitos para chefiar, comandar o executivo aqui do município de Quixeramobim. Nós tivemos a recondução do prefeito Cirilo Pimenta com 62% dos votos ao executivo e trocamos o vice. Sai o Edmilson e entra o doutor Rômulo Filho. Ele vai comandar aí, portanto, a vice-prefeitura a partir de janeiro de 2025. Na Câmara Municipal de Quixeramobim não foram tantas mudanças assim, mas uma representatividade muito significativa. Foi ampliado o número de mulheres. Saltamos de 2 para 4 mulheres no Legislativo aqui do município de Quixeramobim. E o podcast no ar vai passar uma rodada ouvindo as representantes femininas da Casa Legislativa. E hoje a gente recebe ela que já foi a mais votada vereadora aqui do município de Quixeramobim, com mais de 2.500 votos em 2012 e também foi uma das maiores votações nessa eleição de 2024. Ela chega para o seu 3º mandato na Câmara Municipal de Quixeramobim. A nossa convidada de hoje é a vereadora eleita Ana Edna Leitão. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer receber a senhora. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. Gostaria de saudar desde já o Augusto, né, e o Eristênio, e reforçar da minha felicidade, da minha alegria de estar aqui hoje, num momento tão importante, né, pós-eleição, estar aqui falando com vocês de um assunto tão atual, como é a questão da política, e principalmente a da mulher na política em Quixeramobim, que esse ano nós tivemos assim, uma novidade muito boa, que foi o número maior da história de Quixeramobim de mulheres na Câmara Municipal, no Legislativo. E eu acho que a população de Quixeramobim só tem muito a ganhar. Bom, a minha primeira pergunta é justamente nesse sentido, vereadora. Nós saltamos de 2 para 4, né? Num número de 17 ainda é pouco, mas já é um crescimento se a gente for comparar a última legislatura, né? A que vai iniciar, já vamos iniciar com 4 mulheres com vagas garantidas na Câmara Municipal. Como é que a senhora vê? A senhora que também tem um trabalho na Procuradoria da Mulher, a gente vai já falar mais sobre isso. Ter esse número sendo ampliado é pouco, mas já é melhor do que tinha, né? Como é que a senhora vê essa ampliação no número de mulheres e vagas na Câmara? Realmente eu estou muito feliz, estou muito otimista, estou com muita vontade que comece já esse próximo mandato, porque eu espero que nós possamos trabalhar com muita afinidade, com muito companheirismo e com muita responsabilidade numa pauta tão importante como é a mulher de Quixeramobim, né? A gente sabe que é histórico essas 4 vagas para este mandato agora. A gente sabe que, historicamente, a mulher ela participou muito pouco da vida pública, né, através da política. E a gente sabe que a população só perde, porque para ter realmente uma democracia é importante que exista a representatividade de gênero também, isto é, representatividade entre homens e mulheres. E principalmente quando se olha para a população de Quixeramobim, você vê uma maioria de mulheres, tanto na população como também em relação ao eleitorado. Então, se hoje nós temos uma Câmara com 17 vagas e temos apenas 2 mulheres
representando a população feminina, na prática, nós não temos uma representatividade realmente pertinente à questão da mulher. A gente sabe da importância da complementar, de se trabalhar de forma dialógica e de forma complementar e interativa, né? Tanto das políticas públicas, porque a gente sabe que perante a própria Constituição existe a igualdade, mas nós sabemos que na prática existem várias diferenças, né? Na questão da mulher, socialmente, e também na questão do homem. Isso porque nós sabemos que são necessidades, são posições diferentes, né, que a mulher tem e toma na sociedade. Vereadora, daqui a pouco eu passo a Augusta a palavra, mas a senhora, esse período que a senhora passou na Câmara, por ser mulher, a senhora sentiu alguma dificuldade de exercer o seu mandato como vereadora? Eu digo isso porque nós temos, tradicionalmente, aqui no município, ao longo dos dos vários anos, muitos homens ocupando vaga na Câmara Municipal. A senhora sentiu alguma dificuldade? É mais difícil para a mulher ser vereadora? Olha, eu não vou romantizar. A política para a mulher não é fácil, de forma alguma. Desde a sua candidatura até chegar ao seu mandato. Não é fácil, porque eu já fui, inclusive, já chamada até de onça na Câmara, porque às vezes você tem até que se posicionar, de certa forma, com muita veemência, para poder você ser, de certa forma, respeitada nas suas opiniões. E é diferente, é muito diferente. A gente tem que trabalhar mais, se doar mais, se dedicar mais. Nós somos muito mais cobradas porque nós somos os diferentes. Então, tem uma parte, a maioria, e tem uma minoria, que nesse caso somos 2 mulheres. Então, as pautas de interesse da mulher, elas seriam melhor discutidas se tivesse uma participação maior de mulheres. Anaína, que pautas são essas? São pautas sociais, das políticas sociais, que estão mais ligadas à nossa vida. Uma delas, a educação. Nós, enquanto mulheres, a falta de vaga na creche municipal nos preocupa mais, nos aflige mais do que muitas vezes ao homem. E o nosso olhar, enquanto mulher, enquanto mãe, no tratamento dessas políticas públicas, elas humanizam mais, elas têm um cuidado maior. Não que os homens não tenham, muito pelo contrário, eles contribuem de uma forma significativa. Mas nós sabemos que, como é importante esse olhar da mulher nas políticas da educação, nas políticas da saúde. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para a mulher em Xeramubim. Hoje nós temos uma população altamente ativa, industrial, fabril, que passa o dia, as mulheres passam o dia trabalhando, muitas vezes não tem tempo de cuidar da sua saúde. E eu, enquanto mulher, sinto isso. Porque qual dia a mulher vai fazer sua prevenção do câncer? Esse mês nós estamos no Outubro Rosa, na prevenção do câncer de mama em Quixeramobim. Então, qual é o horário que a mulher vai fazer sua prevenção de câncer? Tem que ser à noite, porque durante o dia ela não vai poder sair do trabalho. E muitas vezes não lhe é permitido. Então, assim, são coisas que eu vivo enquanto mulher, que eu sinto a dificuldade e que sinto que tem que ser discutida na Câmara. E eu me sinto muito feliz porque o papel da mulher na sociedade de Quixeramobim, ela só foi ser discutida politicamente no momento que eu assumi a vaga na Câmara Municipal. Que eu comecei a trazer para os meus colegas pautas de interesse da mulher, que até então a gente tratava como pautas pontuais. A educação é assim, 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 mas a saúde assim, assim. Em momento algum se discutia a necessidade de já mudar o atendimento à saúde, né? Agora nós estamos com a carreta do SESC, né, que é a Saúde da Mulher, que através da nossa parceria nós trouxemos, está atendendo à noite, está indo para a fábrica para atender as mulheres. Então, a gente vê uma adequação das políticas públicas municipais à realidade. E eu só posso falar de uma realidade se eu vivo ela. Então, eu, enquanto mulher, eu tenho muito que contribuir para a melhoria da sociedade e da vida das pessoas. É olhar as pessoas com mais empatia, com mais amor, com mais preocupação. Né? É entender que aquela mulher, que a prevenção cai,
Não é porque a mulher ela seja irresponsável, não é porque ela não ligue para a saúde, é porque muitas vezes as condições que lhe são dadas socialmente não permitem que ela cuide da saúde dela. Então, é entender dificuldades que nós temos enquanto mulheres que nunca foram pensadas e que nunca foram discutidas. Quando eu apresentei o projeto da Procuradoria Especial da Mulher, eu fui altamente criticada. Falaram que ia ser um elefante branco, porque ninguém nunca se preocupou que a mulher de Quixeramobim, ela apanha. Que eu acompanho, a Procuradoria da Mulher vê mulheres que têm relacionamentos abusivos, que nós precisamos discutir na Câmara, enquanto homens, quanto às sugestões que os homens podem dar para mudar essa realidade, né, que tem muito a contribuir, muito, muito mesmo. Não se trata eu não sou feminista, de forma alguma. Eu luto pelos direitos das mulheres, é uma das minhas bandeiras. E desde eu tenho 23 anos de concursada da prefeitura, eu sempre trabalhei no social. E minha bandeira são as pessoas mais carentes do nosso município. É tanto que eu tenho um conhecimento muito maior com as populações dos bairros do que mesmo com as populações mais aqui do centro, aqui da cidade. Então, eu tenho uma aproximação maior pelo trabalho que eu desenvolvo, não por demagogia, mas na perspectiva de direito. Nós temos direito à educação, nós temos direito à saúde, nós temos direito à habitação. Agora, nessa última campanha agora, eu visitei muita cidade. E eu vi uma realidade que eu não estava mais sentindo essa realidade, que era o déficit habitacional. O déficit habitacional, hoje em Quixeramobim, nas populações mais pobres, principalmente em mulheres mães solo, está muito gritante. Porque, geralmente, a mulher trabalha, é mãe, tem filhos, paga o aluguel, paga a luz, paga a água. E a manutenção, a alimentação, muitas vezes, acaba sendo da creche, da escola. É uma realidade que ela existe, apesar de todo o incentivo da profissionalização, da vinda das fábricas, mas nós temos que ter o olhar humano. O desenvolvimento econômico, ele tem que estar alinhado, juntinho do desenvolvimento social. Né? Eu tenho que ter aquela pessoa trabalhando, mas tenho que ter aquela pessoa também feliz. Né? Porque eu acho que a política é isso. A política é você ter a possibilidade de fazer as pessoas sonhar e fazer acontecer. E a gente só consegue fazer isso através da política. E eu fico muito triste quando eu vejo, existe ainda a crença que as pessoas não têm culpa, porque tudo passa pela escola. Tudo passa pela escola. Se eu não aprendi na escola a importância da política, porque você vê no conteúdo escolar, você vê matérias como Teorema de Pitágoras, tantos outros assuntos, e você não vê assuntos que eu preciso para a minha vida. E na educação, na escola, teria que ter a parte da política. Por que que eu voto no senador para 4 anos e ele fica 8? Por que que quando no meu partido eu voto em você e também pode, com a minha votação, com a sua votação, você pode estar trazendo outra colega seu dentro do partido, que é a questão da proporcionalidade, né? Então, assim, são muitas coisas que nos são colocadas, que nós somos educados para dar respostas e não para a gente refletir. E o mundo está caminhando para que as pessoas cada vez mais, elas não pensem, elas fiquem cada vez mais robotizadas. E a empatia, que eu acho que é o mais importante de uma política pública, é essa, de fazer com que a pessoa esteja bem no seu trabalho, esteja bem na sua vida, que a gente tem que construir isso. E se construir isso, primeiro, pela política, que muda essa forma de educação que se tem hoje, uma educação totalmente voltada para a formação tecnológica, a formação formal, e começar a formar nós para nossas vidas do dia a dia e ser mais empáticos. Quando eu falo empáticos, tratar as pessoas, pelo menos olhando, vendo que nós não somos pessoas que acorda de manhã para trabalhar, volta para casa,
faz, volta para trabalhar, dorme cansada, amanhece cansada, que a gente também tenha também essas outras políticas públicas de cultura, de lazer, de conhecimento, né? Que a gente consiga um dia construir essa felicidade que todo mundo quer. Então, a política, para mim, é isso, é uma missão. E eu quero muito, eu desejo muito que minhas colegas, né, a gente possa construir um diálogo, que nós possamos ser companheiras, que a gente possa discutir as nossas principais políticas públicas no município, para melhorar a qualidade, para melhorar o acesso. Graças a esses últimos anos, a gente tem sentido a dificuldade das vagas em creches, e hoje a gente já vê a construção de muitas outras novas creches. Né? Existe todo esse... que tem que estar pautado lá, tem que estar discutido dentro da Câmara, né? Que a necessidade, a questão da educação integral, as condições em que estão sendo, estão funcionando a educação integral. Né? Então, assim, tem muitas coisas que estão acontecendo no nosso município muito boas, porque na campanha também eu tive a oportunidade de ver, Augusto, que Xaramubim hoje mudou assim, a nossa população muito, porque se nós temos um êxodo rural, graças a Deus, bem equilibrado, por ter condições de vida do campo, né, da população urbana e rural, você está vendo uma migração muito grande das outras cidades para Xaramubim. Então, nas visitas que eu fazia, eu andava 1, 2, 3, 4, 5 casas. Era gente morada nova, gente de Iguatu, gente de várias cidades estão morando. Eu não sei se vocês estão percebendo isso que está acontecendo no nosso município. Então, queira ou não, são mais culturas, né? São outras, demanda mais infraestrutura, demanda mais calçamento, demanda mais água, demanda mais energia, demanda mais... a necessidade da saúde, demanda mais a necessidade da educação. Moradia, né? E a moradia, né? E nas populações mais pobres, você vê uma dificuldade enorme de moradia. Então, nós temos já que discutir na Câmara, que amanhã vai ser discutido, né, já o orçamento, agora para 2025, eu já andei lendo e tem lá a parte da habitação. E eu vou acompanhar a questão habitacional, porque existe a necessidade muito clara das mulheres, a necessidade de mulheres idosas, com os salários todos comprometidos com empréstimo, morando de aluguel, passando por dificuldade. Tem outro cenário também surgindo no nosso município, que é o morador de rua, que nós não tínhamos. A assistência, junto com o CREAS, está travando uma batalha imensa para tirar 6 moradores de rua aí da praça. Trabalho infantil. Então, tem que se pensar já numa casa de passagem, para acolher essas pessoas, para... dar condição mínima de atendimento na área social. A realidade social está mudando, a realidade educacional e a realidade em todas as áreas das políticas públicas. A senhora está sendo reeleita para o 3º mandato. A senhora atribui esse aumento no número de mulheres sendo eleitas para a Câmara aqui, no entendimento da senhora, o pensamento do eleitorado de Xaramubim está mudando? Que é importante a mulher estar na política? Os meios de comunicação social têm ajudado muito. E quando uma mulher ela é nomeada para algum cargo, ela empodera outras mulheres. Ela faz com que outras mulheres criem coragem a também assumir esse desafio. Os partidos, eles até incentivam a participação das mulheres. Mas quando chega na hora das condições de inserção na política, as condições não são as mesmas. Entendeu? As condições não são as mesmas dadas para outras pessoas que já estão no poder. Então, sempre eu digo, quando a gente se deparar com uma mulher lutando por uma vaga na política, ou uma mulher política, ajude. Faça alguma coisa, porque medo nós já temos demais de assumir esse cargo. É muita responsabilidade. Então, assim, e a gente já se sente, já entra no ambiente se sentindo diminuída. Porque, às vezes, eu chego num determinado local, tem uma conversa entre os homens, eu fico de fora, eu chego na cozinha, eu fico de fora. Às vezes, porque o próprio ambiente, ele não me propicia, não que meus colegas façam alguma coisa que de forma alguma, é uma relação muito respeitosa, mas, historicamente, está na formação do ser humano. Nós estamos vivendo e saímos de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade totalmente formada que o homem é o provedor. A mulher sempre atuou no espaço
privado da família, dentro de casa, e o homem no espaço público. Então, essa entrada da mulher na vida pública, ela não é fácil. Nem para nós, mulheres, nem para os homens. A senhora acha que esse número ainda é pequeno, então? Pequeníssimo. Pequeníssimo. Muito pequeno. Porque não tem a representatividade que nós gostaríamos que tivesse. Muito pequeno. O ideal é que existe uma discussão a nível de movimentos populares de existir a paridade nas câmaras, no Senado e tudo, mas uma discussão que eu acho que não tenha caminhado muito. Porque a cada dia, as experiências que se tem das mulheres enquanto gestoras e as mulheres fazendo parte desse processo junto com os demais da sociedade, com os homens, é melhor para a sociedade. Os resultados são melhores. Então, a gente tem mais a ganhar, nós temos mais chances de trabalharmos junto, de vencer. E nós não estamos na sociedade para competir, né? Nós estamos para viver da melhor forma possível, né? Eu defendo muito isso, né? Nós estamos falando de política, então vamos falar um pouquinho sobre política e o resultado das urnas. As urnas, elas são soberanas, né? São. O eleitor, ele tem... E o bonito desse processo democrático é que a gente vê o que a maioria acha. É um escrutínio muito importante que a gente faz a cada 2 anos, né? Se não presta, a gente tira. Se tá bom, a gente deixa. É assim. E eu digo a gente e o povo, né? O povo. Se tá ruim, tira. Se tá bom, deixa. Como é que a senhora avalia esse cenário? O prefeito Cirilo foi reeleito com 62% dos votos. É uma votação muito expressiva. Nós tínhamos uma disputa que aparentava ser uma disputa com polos muito fortes. Você tinha o Partido dos Trabalhadores com Lula, Camila, Elmano e tudo mais. O Eugênio Gomes com o seu trabalho de vereança e de oposição forte e firme ao longo desses 4 anos e construiu essa caminhada. Não à toa ficou em segundo lugar na disputa. Mas o prefeito Cirilo conseguiu essa larga vantagem de 62% dos votos. Como é que a senhora avalia essa reeleição do Cirilo? E como é que a senhora imagina que vai ser esse próximo governo dele? Inclusive, ele concedeu entrevista para a gente na semana passada. Ele disse que foi a última vez que a gente viu o Cirilo na urna eletrônica. Como é que a senhora vai ver também, ou se deu tempo já parar para perceber, esse processo sem ter o Cirilo na urna a partir de agora? Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que o Cirilo, ele teve esse resultado porque realmente a gestão dele foi uma gestão que se preocupou mesmo em melhorar a qualidade de vida das pessoas quando ele buscou gerar empregos. Né? Eu acho que foi assim, o marco da gestão do Cirilo foi a geração de empregos no município, que agradou muito a população, porque nós estávamos saindo ainda de um processo de pandemia, né? E aí estava a economia um pouco parada, ou muito parada. E aí ele veio com essa inovação, com esse crescimento, atraindo, incentivando a economia do município. Ele fortaleceu a economia, porque a gente sabe que a economia é um dos elementos que combate a pobreza. Né? Ele trouxe essa novidade, ele veio com essa mesma roupagem que ele iniciou o governo dele, industrializando, trazendo a fábrica de calçados, e com isso atraindo investimento para Quixeramobim, que Quixeramobim começou a se desenvolver muito no polo econômico. Né? Então, eu acho muito merecido. Foi muito merecido a gestão dele, porque foi uma gestão com muita responsabilidade, com muito planejamento. A gente não via salários atrasados, a gente não via pagamentos pendentes, a gente via um trabalho muito forte dele e da equipe dele para que o município ele crescesse economicamente. Né? Eu acho que o grande desafio do Cirilo aqui, nesses 4 anos, é manter o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social. Melhorar a qualidade dos serviços que nós temos em nosso município. Melhorar a saúde, a qualidade da saúde, melhorar a qualidade da educação, melhorar a qualidade da infraestrutura, melhorar a qualidade a melhoria da questão de esgoto, saneamento. Eu acho que esses 4 anos do Cirilo, eu acho que ele pode até continuar atraindo novas empresas, porque a questão do Porto Seco foi assim um grande mote da gestão dele, e ele se organizou, ele se planejou.
Ele se planejou para o desenvolvimento. Ele criou uma secretaria específica de desenvolvimento econômico que possibilitou abrir o município com incentivos fiscais, doando terreno. Se chegava uma empresa aqui em Xeramubim, o prefeito Cirilo Pimenta, logo ele abria as portas. Ele já ia procurar um terreno para que aquela empresa se instalasse, ele já tentava ajudar de um jeito, ajudar de outro, ele mostrava interesse em querer que o município crescesse economicamente. Mas à medida que eu atraio todo esse desenvolvimento, eu também atraio mais necessidades de investimentos, porque você vai gastar mais com infraestrutura, o consumo de água da barragem vai ser maior, então tem que se preocupar já com a questão da água, que ele já tem se preocupado. Então, demanda toda uma infraestrutura. Então, acho que esses 4 anos dele, se ele tem essa intenção de ser os seus últimos 4 anos, tem que fazer mais bonito ainda. Tem que fazer com que as pessoas se sintam mais satisfeitas com o que nós ofertamos no nosso município. Que as pessoas possam morar cada vez melhor. Você olha que Xeramubim, a gente percebe, né, a cidade organizada, né, a cidade funcionando, limpa, mas nós temos que melhorar a assistência. Nós temos que melhorar o atendimento, nós temos que melhorar as políticas públicas, e são críticas construtivas, são críticas de melhoria, né, para a população, porque o nosso, tanto o executivo, o legislativo, o executivo, legislativo, judiciário, e o quarto poder, que é o povo, que eu acho que é o primeiro poder, que é o povo, tem que estar todos engajados para a melhoria dessa população. Então, o grande desafio que eu acho é ele manter toda essa estrutura, porque se aumenta a população, eu tenho que aumentar outra equipe de saúde da família, eu tenho que aumentar a escola. É tanto que hoje se vê a necessidade de uma creche específica, noturna, só para as mães que trabalham à noite. Então, são novas realidades que vai surgir novas demandas. É aí que se tem que estar preparado para isso. Eu estou preparando a cidade para um desenvolvimento crescente e econômico. Todo dia você vê o município crescendo, crescendo, crescendo. Mas eu também tenho que me preparar para dar a condição da minha população, das pessoas que moram ali, de viver bem e melhor, né? Dentro desse, então, eu acho que se eu fosse gestor, a minha preocupação hoje em diante seria melhorar o serviço. Como é que a senhora viu o desempenho dos outros 2 candidatos, do Eugênio Gomes e do Paulo Ferreira, nessa eleição? Como é que a senhora avalia isso? O Eugênio, ele é um grande gestor, assim. Na área da saúde, eu tive a oportunidade de conhecer ele trabalhando, e ele é muito trabalhador. Ele é muito trabalhador, uma pessoa que tem, assim, um conhecimento técnico, que a cada dia a gente está vendo que nem na política não pode mais. A pessoa tem que ter o seu conhecimento, tem que ter sua formação. Foi do tempo que qualquer pessoa podia ser vereador, e eu acho que isso foi muito bom para a população também, que as pessoas tenham a oportunidade de se capacitar, de estudar, e para poder ocupar esses cargos. E ele tinha essa facilidade de se comunicar com a população, né? O Paulo também é uma pessoa altamente inteligente, mas que, se você avalia quem tem toda uma história política de credibilidade de muitos anos na gestão de prefeito, quantas vezes, gerou uma credibilidade muito forte na população, da população não querer, de certa forma, tipo assim, não, como eu posso dizer, não arriscar. Foi isso que eu senti, né? De sentir uma satisfação nessa parte econômica, nessa parte de atrair, de colocar que Xeramubim na mídia, de colocar que Xeramubim, hoje que Xeramubim tem todos os programas sociais do governo federal que você puder imaginar, de gerar essa credibilidade fora, né, de Xeramubim, falar que Xeramubim, e de gerar, principalmente, o que eu achei mais importante, foi elevar a autoestima do povo do Xeramubim. Eu tenho o maior prazer de dizer que sou de Xeramubim. Eu acho que poucas pessoas, acho que quase ninguém tem vergonha de dizer que é daqui. E outra coisa, que também chamou muita atenção da população, o nosso índice de criminalidade. Ora, se as pessoas estão ocupadas, se elas estão economicamente ativas, elas estão trabalhando, muitas estão estudando,
Então, nós não temos uma população ociosa. Nós temos uma população ocupada. Nós não temos uma delegacia 24 horas, nós não temos uma delegacia da mulher, mas, graças a Deus, a quantidade, o índice, né? E o índice de criminalidade é muito pouco. É tanto que você vê no ano homicídio, né? Não são, se você comparar com Quixadá, bem aí vizinho, com outras cidades aqui, Senador, outros, você vê uma realidade totalmente diferente da que nós temos em Quixeramobim. Né? Então, isso foi plantado, não foi à toa. Né? Então, assim, isso surgiu porque a população está ocupada. A universidade de medicina, ela foi, assim, uma grande luz para Quixeramobim. A gente vê um filho de uma pessoa pobre aqui de Quixeramobim fazendo medicina, a gente fica satisfeito, porque, de certa forma, a gente diz, meu Deus, até que a sociedade está ficando mais inclusiva, porque só fazia medicina quem era rico. Eu jamais pensei de fazer medicina na minha vida, que apesar era meu sonho, mas eu sabia que eu nunca ia poder. E aí você vê essa possibilidade, né? Você começa a ver as outras, a Unic aqui que tem contribuído. Então, assim, onde tem universidade, existe o celeiro do conhecimento. A discussão é diferente, a forma de vida é diferente, é totalmente diferente. E eu sentia muita falta em Quixeramobim da presença das universidades. Você chegava em Quixadá, você tinha a UES, você tinha universidades privadas ali do Dom Adélio, né? E você via um nível totalmente diferente do nível que a gente via aqui. Hoje, graças a Deus, a gente vê um nível maior, um nível mais elevado de intelectualidade no município. A gente vê as pessoas muito bem relacionadas, assim, a nível de conhecimento, né? Então, assim, faz gosto a gente ver. É igual para todo mundo? Não é, porque o nosso país é um país altamente desigual, desumano. Então, as diferenças sociais, elas também se fazem presente em Quixeramobim. Eu tenho aqui o centro e eu tenho aqui a periferia. E não vou dizer para você que lá na periferia é igual aqui, não. É diferente. Diferente, mas nós não temos favelas. Então, é um diferencial. Uma cidade em desenvolvimento que, graças a Deus, não tem favela. Então, já pensou uma cidade com mais de 80 mil habitantes e ela está conseguindo se manter, se desenvolver socialmente sem a favela, mas ela vai continuar sem a favela se as políticas públicas derem conta desse novo cenário que vai surgir em Quixeramobim, que está surgindo, de atrair novas pessoas para a nossa cidade, de ter todo esse desenvolvimento, porque às vezes eu digo para a Luísa, eu não quero morar aqui, uma cidade de 200 mil habitantes, não. Eu não quero, eu quero morar na minha cidade como ela se desenvolve, onde eu conheço várias pessoas. Eu não tenho esse sonho de ter Quixeramobim como um Sobral, como um Juazeiro. Eu não gostaria. Eu gosto muito da cidade de Quixeramobim como ela é, né? Assim, de tendo as oportunidades para todo mundo. Eu acho que o mote é esse, é melhorar o que nós temos. Nós já temos muitas coisas boas, né? Então, assim, politicamente, a nível de gestão, nós temos que melhorar o que nós temos. Nós temos um Hospital do Sertão Central que quase todos os municípios não têm. O que é que nós temos que fazer? É a Câmara, a gente se lutar para regionalizar esse hospital, para ficar só para a nossa região aqui do Sertão Central, que hoje ele é a nível do Estado. Fica gente de Quixeramobim aqui, que vai para não sei para onde, e vem gente de Fortaleza e Postal daqui. A gente tem que melhorar, fortalecer as políticas, porque nós temos no nosso município. É melhorar. Eu acho que o grande, se eu fosse, quem sou eu? Sou ninguém em relação à questão de gestão, mas eu procuraria melhorar o que o município tem. Nós temos uma condição muito boa já, uma estrutura muito boa na educação, nós temos uma estrutura muito boa na saúde. Nós precisamos, eu acho que devemos especializar, dar um olhar melhor para as consultas especializadas, que existe uma grande demanda aí, né, que pode ser resolvido muito facilmente com mutirões, com policlínicas, com a aquisição de um tomógrafo para Quixeramobim, porque a gente sai daqui para fazer
fazer uma tomografia lá em Xadá, lá em Fortaleza, dentro da estrutura que nós somos hoje, não se admite mais. Um mamógrafo para as mulheres, né, que a gente possa ter a saúde integral da mulher, que eu tenho uma sugestão, e já sugeri para o Cirilo várias vezes, de implantar o CIAME, que seria o Serviço de Atendimento Médico Especializado à Mulher, que infelizmente nós temos um índice muito elevado de câncer de mama em mulheres aqui em Xaramubim, que a mulher tivesse um local que ela pudesse fazer, sem caminhada pela unidade básica, e lá ela fazia sua punção. A punção é R$250. Às vezes a mulher é indicada a fazer uma punção e ela não tem onde fazer. Não tem como fazer. Tudo isso tardia a cura do câncer. Né? Esse local de atendimento especializado com mamógrafo, com a ultrassom mamária, com atendimento mais especializado. Eu acho que nós precisamos disso, de avançar mais na especialização, na melhoria, porque nós temos aqui em Xaramubim, na área da saúde, nós temos a atenção básica extensa, nós temos a atenção média, atenção especializada, tem CAIC, tem CAPS. Só que acontece, tem um CAIC, mas eu tenho uma demanda reprimida que gera uma insatisfação tremenda. Então, eu não geraria essa insatisfação, né? Porque é uma necessidade básica que ali eu tenho uma indústria, um polo, mas aí quando eu chego no atendimento, eu causo uma insatisfação de uma coisa que não dava, é pequeno demais para ter essa insatisfação. A senhora fala dessa questão e da importância de manter esse nível de crescimento e de investimentos no município. E como é que a Câmara pode colaborar com essas discussões? A gente acompanha muito o questionamento da população sobre a atuação dos vereadores. Como é que pode melhorar essa atuação desses vereadores e como é que a Câmara pode colaborar mais com essas discussões? A Câmara ela tem o dever e a obrigação de fazer parte dessa discussão. Infelizmente, o que acontece na Câmara Municipal, porque ainda existe a política, ou estou contra ou estou a favor do prefeito. Quando o vereador se posiciona na Câmara, por exemplo, isso que eu estou conversando com você, pode ser vista como uma forma de estar criticando o prefeito. Muitas vezes, ainda existe essa cultura de quando eu falo do funcionamento das comissões na Câmara, que tem várias comissões de saúde, educação, de cultura, de esporte, que essas comissões são formadas pelos vereadores para eles discutir essas políticas, que não é executada, não é efetivada ainda essas comissões. Eu acho que o futuro presidente da Câmara, ele tem que colocar essas comissões para funcionar, sabe, para que a gente possa discutir numa perspectiva de crescimento social do município e de melhoria das condições de vida da população. Não é porque eu não estou do lado do prefeito, não é? Então, muitas vezes as discussões da Câmara são assim. Se você vai discutir um projeto, viu, fulano está falando mal do prefeito, fulano está falando disso, daquilo. Então, infelizmente, ainda existe muito essa politicagem, né? Que é a bancada do prefeito, que não é bancada, entendeu? E, infelizmente, muitas vezes, se você faz essa crítica construtiva, você pode até, de certa forma, sentir dificuldade para executar o seu trabalho lá na sua comunidade. Então, assim, tem que ter também esse quebra de paradigma, que o que se discute na Câmara não é querendo denegrir a imagem do prefeito, não é querendo denegrir forças políticas, de forma alguma. A gente tem que colocar na nossa cabeça que nós estamos na Câmara para discutir projetos, para discutir políticas públicas de que sejam as melhores possíveis, porque se o nosso prefeito ele teve condição de ser um grande gestor na área do desenvolvimento econômico, ele tem muita condição de ser um grande gestor humano e também um grande gestor que vai dar muita qualidade os serviços. Não existe uma felicidade maior. Eu, como mãe, eu tenho um filho de 14 anos, quando eu chego na escola do meu filho, que eu vejo a escola toda limpinha, que eu vejo a escola toda preparada para receber, né? Então, assim, isso gera uma satisfação, uma alegria, ninguém tem noção. A festa da escola, o Dia das Mães, a gente se emociona, a gente gosta. Então, são essas coisas que eu acho que quanto mais você melhora a qualidade do que a gente já tem, que nós temos uma estrutura enorme, vai ser melhor para todos nós. Vai ser melhor para todos nós. Como é que a senhora avalia a recondução de alguns nomes e a chegada de novos?
E o que é que a senhora espera dessa nova legislatura? Olha, a recondução dos que estão são nomes muito bons e tem ainda que há de se pensar e de se valorizar a experiência que eles trazem. Porque ali no plenário, às vezes você já chega carregada, né? E aí, a experiência, o amadurecimento que o parlamentar tem na Câmara é importante demais. O poder de diálogo, de discussão, né, de convencimento, né, é importante demais. Então, assim, para os que estão retornando, eu acho assim, que é uma forma de melhorar cada vez mais o mandato. Sabe? São nomes bons, com certeza. Mas tem que se conscientizar que está lá não é só para votar, tem que ter a responsabilidade de ser realmente um vereador e que realmente se envolver nas questões das temáticas da Câmara Municipal. A gente viu muito marcado nessa eleição, vereadora, muitos discursos dos próprios candidatos a vereadores. Mas é porque o fulano já está lá há 5, 6 mandatos, já está bom, vamos oxigenar, vamos não sei o quê. O que a senhora acha disso? Não, eu acho que quando a gente não tem a condição de ter representatividade, tem que sair mesmo. Sabe? Quando eu não estou tendo a condição de representar como a população como deve ser, eu tenho que sair mesmo. Mas quando abre a urna, é o campeão de votos. E aí, como é que faz? Porque a gente sabe que a eleição, ela infelizmente, quando eu falo para você, existe muita cobrança no político. A população cobra muito a posição do político numa campanha. Mas muitas vezes, o próprio eleitor, ele faz com que essas coisas aconteçam. Quando ele não valoriza o voto, quando ele vende o voto, né? Quando a pessoa não se respeita. Então, assim, infelizmente, apesar de toda essa fantasia que a eleição ela não pode vender voto, não pode comprar voto, não pode isso, mais aquilo, e é o que se mais vê. É o que se mais vê. Então, se você não tiver aquela condição ou não tiver uma pessoa, um padrinho, para estar ali. A política é essa, gente. Não adianta estar mentindo. Tinha gente que não tinha chance de se eleger, mas que dentro de 2 tempos saiu com um monte de voto. Então, a gente vai tapar o sol com a peneira? É verdade. Muitas mulheres que tinham capacidade grandiosas. Tinha delas que não tinha nem o combustível para estar na moto para pedir voto. Enquanto outras tinham uma estrutura grandiosa. Né? Então, assim, a gente tem que entender essas coisas que a gente não está, a mulher muitas vezes não está na política lá dentro, não é porque ela não queira, não é porque ela seja burra, não é porque ela não tenha competência, não. É porque é desumano. Se você, é como se fosse a largada, é como se fosse uma corrida, mas na largada, nós não largamos iguais, porque existe várias dificuldades logo na nossa largada num processo eleitoral. Vereadora, ano que vem é um ano muito emblemático porque se eu falhar na memória, bote um ano para mais ou para menos, mas nas minhas contas vai completar no ano que vem quase 10 anos que a Câmara não funciona num local adequado, vamos dizer assim, né? Tá aqui o seu esposo que está acompanhando a gente, ele foi vereador, eu me lembro do Aloysio vereador, naquele espaço tinha que subir aquela ruma de escada, chegar lá em cima esbaforido para subir aquela escada, aquele prédio histórico, mas completamente inadequado, inacessível e sem condições de receber a Câmara Municipal. Agora tem um plenário adequado, mas não é o plenário fixo, não é a casa dos vereadores. E eu sempre bati nessa tecla, porque para exercer a vereança, você precisa de, no mínimo, ter uma estrutura possível. Você receber o seu eleitor num gabinete, você tem um computador, você fazer um ofício, fazer um requerimento, receber alguém, tomar um café. Sente aqui, fulano. Você chega na casa de uma pessoa, a primeira coisa que você dá a melhor cadeira, o melhor café, a melhor merenda, a melhor... Quando é que os vereadores de Quixeramobim vão ter as condições de exercer a sua vereança como tem que ser? Com um gabinete, com estrutura. Está perto desse sonho ser realizado? Não. Esse sonho sempre foi sonho de todos os vereadores. Eu acho que é só questão de prioridade, porque orçamento tem. Essa construção da Câmara, ela iniciou na gestão quando o presidente, o vereador, era o Kleber Pavone. De lá para cá você vê, tivemos várias presidências e nenhuma delas... somente agora, no final da gestão agora que a gente vê uma preocupação com o término da Câmara. Mas eu acho que isso é questão de prioridade. Eu acho que a Câmara,
o prédio da Câmara é prioridade número 1. Primeiro, por questão de respeito ao povo. Para mim, atender uma pessoa, às vezes eu atendo na rua, atendo no comércio, atendo na minha casa, e não é o certo. O correto é a gente ter as condições mínimas de trabalho. Então, nós temos que ter o nosso gabinete, o nosso chefe de gabinete, a nossa verba de gabinete, que a gente possa deixar de trabalhar o parlamento como se fosse uma brincadeira. E não é. É algo muito sério. E nós, enquanto Estado, que temos que dar essa seriedade. Na Câmara, lá em Fortaleza, até os trajes tem uma certa exigência. E aqui a gente vê assim, as coisas muito necessitando dessa reorganização da Câmara, que já está construída, está nesse processo de construção. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu creio que o próximo presidente ou o atual tem a alegria de entregar esse prédio, porque é o mínimo. É o mínimo que se precisa num prédio. E recurso tem. Existe orçamento para isso, para a construção da Câmara. Então, assim, em relação ao orçamento, a Câmara ela tem um orçamento bom, muito bom, que dá para fazer muita coisa, né? Que dá para fazer muita coisa. A Procuradoria da Mulher foi uma das ações da Câmara Municipal que eu achei que teve o melhor investimento. Custo-benefício foi a Procuradoria da Mulher. E tem outros serviços que já foram implantados, como o PROCON, como vários outros serviços, mas o mais importante nesse primeiro momento, é a organização do funcionamento da Câmara Municipal, tanto a nível de infraestrutura, como a nível também de organização do serviço. Por exemplo, hoje nós tínhamos que ter uma atenção maior da TV, entendeu? Acho que a gente tinha que fazer uma sugestão de um convênio da Câmara Municipal com uma emissora de TV para que a gente seja televisionada, a gente sair do Facebook, ali daquela forma meia que eu não sou muito da tecnologia. Posso chegar com mais facilidade ao eleitor, né? Exatamente. A gente poderia fazer um convênio com a TV para ser televisionado, para a gente ter mais técnica, mais seriedade. Você pega a TV Senado, você vê matérias excelentes. Você vê toda assim, uma estrutura da Câmara de funcionamento, que eu acho que aqui tem condição para isso, de funcionar. Né? Tem um documentário, tem todos os discursos lá gravados. Você vai, eu quero acessar o projeto tal, vai lá. E, nossa, é muito manual, gente. É muito manual. Por exemplo, se eu quiser um projeto eu precisei de um projeto de indicação que a gente tem dificuldade de localizar os nossos trabalhos da Câmara. Assim, não é uma crítica negativa, é uma crítica construtiva, que a gente Sim. tem que se profissionalizar cada vez mais. Ainda mais nesse mundo de tecnologia, né? E não pode. Lá, eu acho que tem que ter, dentro da Câmara, um espaço, um estúdio para televisão. Vereador, como é que a senhora viu também nesse último mandato? A gente teve muitas discussões muito ríspidas, em alguns casos até passando do limite do decoro, se a gente for levar assim, na ponta do lápis mesmo, né? Em relação a alguns discursos entre oposição e situação e algumas discussões picuinhas, enfim. Como é que a senhora viu também isso? Isso não pegou muito ruim também para a imagem dos vereadores durante essa legislatura? Foi muito ruim, foi um ponto muito negativo, porque assim, nós temos que respeitar o nosso poder legislativo. E nós temos que respeitar a nossa população. Então, de forma alguma, a população merecia ouvir o que ela ouviu em pleno plenário. Né? E eu acho que a quebra de decoro, ela deve existir. Eu acho que tem que ser respeitado. Porque no nosso regimento interno, nós temos a lei orgânica do município, temos o nosso regimento interno, que é o que nos orienta, né? O regimento interno, ele orienta o parlamentar desde o chegar dele, do se dirigir ao presidente, à mesa diretora, do falar com os colegas, da fala, né? É tudo regulamentado.
Então, uma Câmara, ela só se desmantela, ela se desorganiza desse jeito quando ela não cumpre o seu regimento interno. Então, eu acho que numa mesa diretora, é obrigação de todos os parlamentares conhecer pelo menos o regimento interno da casa. Usar a parte, né? Quantas a parte eu posso dar e quanto é que eu posso intervir, o que é questão de ordem, o que é isso, o que é aquilo. Então, assim, o regimento interno, ele é o que... Ele é o norte do nosso comportamento dentro da Câmara Municipal. Isso e nós foi tivemos quebrado? muitas vezes. Nós tivemos... uma vez eu estava presidindo a sessão e nós tivemos um vereador correndo atrás do outro para tirar satisfação. Eu fiquei apavorada. Como é que controla um negócio desse? Muito difícil, né? Mas você controla, né? Com muito, sempre respeitando o regimento interno. E quando eu presidi as sessões, eu presido com o regimento interno. Então, assim, o regimento interno, qualquer pessoa tem a facilidade de ser presidente seguindo o regimento interno. O que acontecia é que acontecia certas coisas dessa natureza e as comissões, né, tem a comissão de ética, tem a comissão disso, tem que se reunir, se manifestar e se deliberar, e acabava não acontecendo. Então, eu espero que agora, neste novo parlamento, exista muito diálogo, né, o diálogo ele é muito pertinente, tem que estar o tempo todo na Câmara, que exista muito diálogo, companheirismo, que a gente olhe o coletivo, porque a Câmara, ele é o coletivo, ele não é meu interesse só meu. Lógico que da minha região, eu vou correr atrás da região de São Miguel, Manituba, onde eu fui votada, aqui na cidade também, eu corro atrás. Claro que eu tenho interesse que as coisas andem daquele lado, mas o interesse tem que ser comum para todos. Perfeitamente. A senhora integra a base aliada do prefeito Cirilo Pimenta, inclusive é do mesmo partido que ele. E o futuro de Ana Edna? Como é que vai ser? A senhora permanece na Câmara? Teve passagens marcantes já pela Secretaria de Assistência Social? Já parou para discutir isso com o prefeito ou ainda não? Se o prefeito chamar para alguma secretaria, a senhora vai? Eu acho que assim, eu sou muito apaixonada pelo parlamento, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo, sabe? E, assim, eu gostaria... Eu sou muito, assim, do diálogo, de conversar. E também ninguém vai ser hipócrita de dizer, eu penso no grupo. Muitas vezes se pensa no grupo, mas tem momentos também que você também tem outros interesses individuais, de projetos de vida, né, que a gente começa a pensar melhor. Eu tenho 23 anos de concurso, eu já passei vários, tive uma boa participação na assistência, gosto muito da assistência, já fui secretária de saúde, gosto muito, já contribuí como chefe de gabinete, já contribuí com o hospital infantil, com o hospital regional. E assim, eu quero estar onde eu possa melhor servir o povo, sem nenhuma demagogia. Eu quero que Deus me capacite, que eu possa estar num canto, que eu possa ser isso, entendeu? Assim, poder tá perto e poder participar de políticas efetivas, assim, que realmente façam a pessoa viver melhor. A senhora acha que é possível que a presidência da Câmara... Imagino que não deu tempo suficiente ainda, né, de discutir. Acho que nos próximos dias, nas próximas semanas, os vereadores vão se reunir para discutir isso. Mas já dá para pensar no perfil do novo presidente ou presidenta da Câmara de Quixeramobim, ou ainda é muito cedo? O nome da senhora estaria à disposição? Com certeza, até porque seria a primeira mulher, porque nunca teve nenhuma mulher na Câmara Municipal como presidente. E eu gostaria muito, mas eu sei que minha chance é muito pequena. Por quê? Porque é pequena. Eu não tenho esse capital político para disputar a presidência da Câmara, entendeu? Então, assim, não existe pessoas que têm mais influências, que teriam mais chance. Mas se eu pudesse ser, eu seria com o maior prazer do mundo. Seria mesmo com o maior prazer. E eu acho que tem vários nomes. Quase todo mundo quer ser presidente, quase todo mundo. Porque a presidência, ela requer muita responsabilidade, mas ela é muito boa. Ela é muito boa, né? Para concretizar
a sua candidatura, a sua legislatura é muito boa. Mas, sim, todo mundo quer, então nós somos um grupo e tem que ser a maioria, tem que ser um consenso. Eu acho que o que tem sido feito, assim, a diferença na gestão do Cirilo é o diálogo, né? Sempre existe o diálogo de quem é melhor, quem não é. E muitas vezes é quem for decidido. E muitas vezes não precisa nem a gente opinar. Quando se trata de assuntos já sim, muitas vezes eu não vejo a Câmara, os vereadores, eles próprios escolhendo seus presidentes. Toda vida existe uma influência maior que interfere, né, também nesse processo. Apesar de que a Câmara ela é autônoma, né? São poderes autônomos entre si. A senhora tem uma participação importante também nessa implantação da Procuradoria da Mulher. Teria interesse de permanecer como procuradora? Isso. Como é que foi essa passagem da senhora como procuradora? Qual é a avaliação que a senhora faz? Foi ótimo. Foi excelente. Foi muito bom. Porque a gente deu visibilidade a um problema social muito sério que tem aqui no nosso município, né? Que é a violência contra a mulher, apesar de ser muito naturalizada, apesar de ser muito mascarada, apesar de que ninguém queira falar. Todas as vezes que eu falo de violência contra a mulher na Câmara, é um silêncio. Porque parece que ninguém gosta de falar nesse assunto, porque mexe com a individualidade, mexe com a família, mexe com... E eu até entendo, né, com a vida particular das pessoas, mas a gente também não pode naturalizar uma coisa que é tão séria. E, assim, nós conseguimos fazer, graças a Deus, nós temos uma equipe de assistente social, nós temos a equipe de uma estagiária de direito, nós temos uma advogada, nós atendemos e, assim, nós fazemos um trabalho muito maior do que o atendimento, que é o trabalho de educação, né? Eu entrei com um projeto na Câmara para que no currículo escolar do município fosse incluído o tema da violência, da prevenção à violência doméstica contra a mulher. Nós tivemos recentemente, ontem, né, ou foi antes de ontem, o presidente Lula sancionou uma lei tornando o crime de feminicídio hediondo, tornando até 40 anos. Pena de até 40 anos. Então, assim, que não é assim a realidade que Xaramubim, graças a Deus, de morte. Graças a Deus não existe, porque existe esse cuidado, mas existe tanto nas classes sociais, pobres, ricas, todas têm. E a gente tem conseguido fazer. Inclusive, a gente tem um trabalho muito bom. A gente tem treinamento para dar para os profissionais do Hospital do Sertão Central, agora dia 30. Nós temos, depois de amanhã, um encontro com mulheres de Malocas. Então, sempre a gente está discutindo a questão. Nós temos tirado já mulheres de situações de violência, que graças a Deus deu certo. Agora, a gente precisa, sabe de quê? Do aparato. Porque quando eu tiro a mulher da violência, tem que ter muita responsabilidade, porque vai demandar o emprego, vai demandar a questão dos filhos. Então, assim, a gente precisa muito, nós precisamos muito de uma rede fortalecida no município, né, para demandar e trabalhar a educação. Tudo passa pela educação. Ana, deixa eu fazer uma pergunta muito sincera. E aí, sem desprendimento qualquer, vou fazer essa pergunta, porque nós estamos falando de política e vamos começar. Estamos saindo de um processo de eleição. Mas você tem vontade de ser prefeita dessa cidade? É meu sonho. E assim, não no próximo mandato, se Deus me der vida e saúde, e se for da vontade dele, eu vou me candidatar. Serei, se Deus quiser, irei trabalhar, irei lutar todos os dias da minha vida, até chegar esse dia. Você tem esse sonho mesmo? Tenho, muito grande. O Aloysio, ele... As pessoas, assim, da minha família, elas acham que assim, é um sonho meu, que isso nunca vai existir. Até, às vezes, meu marido, ele acha graça, porque a gente sempre acha que só é prefeito quem tem uma história política, quem é rico, quem tem uma... A gente, às vezes, não se vê, às vezes, como para mim, que é uma coisa muito grande ser prefeita. Para mim, assim, é o máximo do máximo na vida política de uma mulher, é chegar a ser prefeita. E eu tenho, assim, muita vontade, se Deus me der vida e saúde, nem que eu faça a minha campanha
a pé, sozinha, seja como for, eu vou chegar na casa de cada um. E se for da vontade de Deus e da população, eu vou chegar lá. Já temos pauta, viu? Já temos pauta. Boa manchete. Eu acho que algumas pessoas, quando escutaram, Já temos manchete, né? vai mangar de mim. Que é isso. Mas Bom, é verdade. Não custa nada sonhar. E perguntar também não, né? Já que já estamos no... Mas ser vereadora já é um caminho. Né? Já, obviamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta. A senhora é muito bem votada naquela região de São Miguel, no Manituba. Sobretudo o distrito de Manituba, como é que a senhora pretende trabalhar o seu mandato voltado para aquela comunidade? Em que? Estrada, agricultura? Não, eu pretendo resgatar a autoestima das pessoas da Manituba. A Manituba é um distrito extenso, né? Mas que as pessoas muito desabitada. Muito desabitada a Vila de São Miguel hoje. Por uma questão, assim, eu acho até... de locais para construir, eu acho, não sei se é isso, ou de emprego. Perspectiva, né? É muito bem, Augusto, você falou a coisa certa, falta de perspectiva. E no dia que nós tivemos a reunião lá na Manituba com o Cirilo, foi o que eu mais pedi a ele, que resgatasse a autoestima do povo da Manituba. Porque a Manituba, o pessoal sempre assim, tinha na Manituba, eu sinto isso nas pessoas de lá, essa tristeza, essa mágoa, que a Manituba parou, que a Manituba não cresce, que a Manituba não desenvolve. E eu pedi muito para ele que, da mesma forma que ele estava trazendo, que ele levou lá para o Algodões, que ele levou lá para o Uruquê, um galpão, que ele também levasse para a Manituba também uma oportunidade de emprego também para as pessoas que moram lá. Porque lá a maioria das pessoas vivem da agricultura de subsistência, do aposentado e do Bolsa Família. Né? E alguns, assim... até a própria presença do jovem lá na Manituba está totalmente diminuída. Você pegar a vila, você vai ter um comércio, uma casa, um cemitério, aí casa fechada. Aí você vai ter outra casa aberta, aí você vai ter a igreja, um cartório, o CCI, o posto de saúde e a escola. Bem assim... E acabou a Manituba. E acabou a Manituba. Aí você vai ver população lá no Cajueiro, onde está concentrada a maioria da população. Cajueiro, Camará, aí lá na Vazia de Cima. Está para ali a população. Está para aquele lado ali. Por que hein, Renato? Muitas pessoas falam que é porque não existe a possibilidade de... Assim, nós temos um território muito extenso lá, de terra particular, né? E existe a vontade eu acho que existe até negociações dessa fazenda se tornar um local de lotes para que seja para a população de Manituba voltar a ser habitada, né? Mas ela só vai ser habitada se ela tiver condições de vida, né? Melhores de vida, de emprego, perspectivas de vida. Então, e lá na Manituba tem tudo para crescer. Tem tudo assim para se desenvolver. Tem um povo que altamente trabalhador e com vontade de trabalhar. Muito mesmo, sabe? Eu acho que nós precisamos lutar, primeiro, por essa questão de que se tem os jovens, tem a escola lá, que é de tempo integral, mas que a gente consiga trazer também o esporte. Lá nós não temos um ginásio. Lá nós não temos uma areninha. Lá nós temos um clube, só o clube e um campo. Então, são poucas possibilidades. Então, quem é que vai viver num lugar desse? Né? Tem que ter o esporte, tem que ir as políticas públicas para lá. Tem que ir o esporte, tem que ir o lazer, né? Para poder... E as pessoas querem demais uma areninha, querem demais um ginásio, querem demais. Se fizer, tem clientela, tem gente e dá certo. E também existe também a história da passagem da estrada, né? Da CE, né? CE, né? Para boa viagem, né? Que é um grande sonho. Vai por lá ou vai pelo fogareiro? Até hoje ainda não se tem nada concreto. Só existem discussões, né? Mesmo que a gente
tem uma torcida muito grande que passa por lá. Porque Quer que vá pelo Fogareiro. Mas eu torço que seja pela né? Manituba. Eu quero que vá pela Manituba. Porque a Manituba, ela é bem mais habitável, ela é bem mais próxima, ela liga muito mais a Quixeramobim, né, de uma forma mais rápida. Perdeu, Augusto. Eu acho que é possível fazer os dois. É bom que seja feito os dois, né? Mas que eu acho que seria bem mais viável e bem mais interessante também, de maior utilidade pela Manituba. Isso aí é muito claro, né? Vamos aguardar, vamos ver por onde é que vai, né? Aí, até porque tem também a questão que passa também muito o desenvolvimento também da agricultura, né? A gente sabe que tem muito leite que é transportado, como também tem no fogareiro, né? Passa ração, passa o carro de horário, passa o comércio. Muita gente da Manituba vai para o comércio da Boa Viagem. Então, eu acho que ia acabar ligando Quixeramobim a Boa Viagem, assim, de um jeito bem mais interessante, bem mais viável do que pelo fogareiro, eu acho. É isso. É isso? O tempo passa rápido, né? Passa demais. A gente conversa e nem percebe, né? Ô, Anaída, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. A ideia era essa mesmo, que a gente tivesse uma conversa bem tranquila, bem franca, que a gente conversasse sobre diversos assuntos. Desejo mais uma vez parabéns pela sua eleição. Um bom mandato, que seja um mandato muito importante, sobretudo para essas comunidades que eu mencionei, o São Miguel e toda aquela região ali da Manituba, que são muitas comunidades. E a gente quer que, assim, o resumo que você fez daquela região é justamente o resumo que a gente faz também, né? Tentar entender qual é o fenômeno que acontece ali naquela região, né? Porque aqui a gente tem... Você chega no distrito de Belém, você jura que chegou aqui no Conjunto Esperança, num bairro desse aqui do Quixeramobim. Mas nós vamos conseguir. Carro, moto, gente, Enfim, desejo boa sorte, que seja um mandato muito bom e que essa representatividade feminina seja ouvida e que sejam 4 vozes, mas 4 vozes muito altivas na Câmara Municipal, porque a gente precisa dessa oxigenação. E né? é bom também que seja lembrado que não basta ser mulher. Sim. Não é só por ser mulher, tem que realmente se empoderar dessas questões e fazer coro e também ajudar nas discussões, também estar sempre presente, porque não é só ser mulher, estar lá e não fazer estar por estar, não. Tem que abraçar a causa e fazer todo esse ribuliço da importância da mulher, da mulher na política. Eu digo até dessa importância e, acima de tudo, da união, trabalharmos juntos na Câmara Municipal, sem agressões, como a gente viu esse mandato, que foi muito triste, foi terrível. Às vezes eu não sentia nem vontade de ir para a Câmara, porque a gente ia ver aquele cenário... Ficava um clima tenso? Demais. Muito tenso. É ruim, né? Trabalhar assim. Era muito ruim. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando. É isso aí. Augusto, obrigado, tá? Eu que agradeço também a vereadora, desejo também sucesso dessa sua recondução à Câmara e estaremos sempre aqui, que for convidado, para colaborar e falar de política. É isso aí. E a todos que acompanharam aqui o nosso podcast, você ligado aqui no canal 180, ligado também no canal do YouTube, você que está ligado também no Spotify, está ligado também na Rádio Canudos, muito obrigado por sua audiência sempre. Pois não. Eu gostaria só de finalizar agradecendo as comunidades de São Miguel, Manituba, todas as pessoas que votaram em mim, dizer assim que eu agradeço profundamente, uma gratidão muito grande, por ter me dado essa oportunidade de voltar à Câmara Municipal, num momento assim muito difícil, porque essa eleição foi uma eleição muito diferente, muito difícil mesmo de se conquistar. Cada voto foi conquistado assim, casa a casa. Eu só tenho muito o que agradecer, assim, gratidão, e eu espero devolver através do trabalho. Olha, só uma confidência, eu moro ali naquela região da rodoviária. E eu disse até para eles, viu, vereador, que eu disse, rapaz, a Ana Edna tá trabalhando mesmo. Eu tava saindo pra faculdade, 7 horas da noite, tocou a campanha lá embaixo, eu desci, quando eu abri o portão, fui mesmo em cima dela. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas 7 horas da noite ela tá trabalhando, viu? Trabalhei muito, fui muito buscar mesmo na casa, porque me proporcionou ver muitas realidades. Foi muito bom.
Pois é isso aí. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Agradeço também ao nosso amigo Emanuel Santos. No próximo programa ele volta aqui no episódio novo do nosso podcast. Um grande abraço e até lá.